Solenidade de todos os santos e santas de Deus, dentro da 32ª semana do Tempo Comum. Vamos pensar e meditar e refletir sobre o que é santo? Vem comigo. Olá, paz e bem. Hoje celebramos a solenidade de todos os santos e santas de Deus. No dia 1º de novembro, a Igreja Mundial celebra esta solenidade. No Brasil, por uma solicitação da CNBB, a Cúria Romana, foi dada essa autorização especial para que nós celebrássemos no primeiro domingo seguinte ao dia de todos os santos. Isso para que a gente pudesse fazer e viver e reviver todas as graças do dia de hoje. Por isso, hoje, celebramos a solenidade de todos os santos e santas de Deus. Interessante olhar o Evangelho de hoje. Normalmente, nós temos uma visão dos santos, o que eles fizeram, e nós ficamos buscando coisas extraordinárias na vida deles. Para a Igreja Católica, para que uma pessoa receba o título de santo ou santa de Deus, é necessário que se comprovem 2 milagres. Mas vejamos bem, o Evangelho de hoje nos traz como deve ser a vida de todos os santos e santas, a nossa vida. Se quisermos ser santos realmente, devemos viver na plenitude as bem-aventuranças. E mais ainda, o final do Evangelho de hoje diz assim: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não pensemos que os santos viveram uma vida de harmonia. Muitas vezes os santos foram questionados por autoridades gananciosas, autoridades opressoras, autoridades que matavam. Muitos santos nossos, mártires, passaram por essa experiência. E Jesus ainda continuou no final do Evangelho de hoje. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. E aí esses santos também passaram por isso. Tiveram que enfrentar mentiras, calúnias, difamação. Quando o que queriam era ver o reino de Deus partilhado no meio de todos nós. Estes santos e estas santas são verdadeiramente aqueles que Mateus diz assim como pobres de espírito, porque se desfizeram de si, se jogaram nos braços de Deus. Viveram essa experiência do amor ao próximo porque foi um amor que veio do amor de Deus. Porque amaram a Deus, tiveram a coragem de amar ao próximo. Por isso, nós os veneramos como santos e santas. Bem-aventurado aqueles que são aflitos. Quantos irmãos e irmãs nossas nesses dias, nesse ano de pandemia, nesse afastamento social que tivemos que viver, ficaram aflitos. Quantas vezes tivemos que consolar alguém por conta desta aflição. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados e consoladas. Os santos nos ajudam, nos consolam, nos mostram, nos indicam, nos apontam o caminho do reino dos céus. Bem-aventurado os mansos, porque possuirão a terra. Vejamos, queridas irmãs e queridos irmãos, tantas pessoas nos nossos dias disseminam pelas redes sociais o ódio, o desamor, a divisão. Esses não são mansos. Esses querem que nós nos percamos. Devemos tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa, com esses tipos de grupos, que buscam dentro da igreja mais a divisão do que a unidade. Bem-aventurados são eles, os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Às vezes nós achamos
que justiça é aquilo que é o correto, mas a justiça de Deus muitas vezes é diferente da nossa. A justiça de Deus é alimentar o que tem fome. E se alguém suprime alguma coisa de algum lugar porque está passando fome, isso é justiça de Deus. Quando eu não trabalho e não defendo a vida daqueles que estão desempregados, eu não pratico a justiça. Quando eu não procuro me vacinar contra a Covid, não estou sendo ou praticando ou demonstrando a justiça de Deus. Os santos, as santas dos nossos dias têm essa fome e essa sede de justiça. Que possamos ter vida. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Perdoai as nossas ofensas, como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Já pensou nessa oração do Pai Nosso? Você tem perdoado? Você tem agido com misericórdia? Você tem ido ao encontro de alguém que precisa ser perdoado? Tem tido perdão por aquele que muitas vezes nos faz o mal? Misericórdia. Porque foi isso que Jesus disse, né? Rezai por o que vos perseguem. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Não é a soberba. A soberba nos impede de ver Deus. E não pensamos porque estamos indo à igreja, porque frequentamos grupos de oração, porque rezamos o terço. Não. Muitas vezes fazemos isso por soberba. E esta soberba nos impede de encontrarmos o Deus da vida. Bem-aventurados os que promovem a paz. Paz não armada, paz sem conflito, paz sem guerra, paz que aceita o diferente de mim, paz que não acusa, paz que não aponta o dedo, paz que não pratica racismo, misoginia, homofobia, paz que não destrói a natureza, nem apoia quem faz esses tipos de coisa. Os que promovem a paz serão chamados filhos e filhas de Deus. Chegamos então no final do Evangelho, como eu comecei a reflexão de hoje. Todo mundo, todo aquele e aquela que vive as bem-aventuranças são perseguidos. Porque os filhos das trevas, que muitas vezes podem estar no meio de nós, não aceitam que o reino de Deus seja diferente. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino dos céus. O reino onde todos e todas somos tratados com igualdade, como irmãos e como irmãs. E que trabalhamos para que todos possam ter vida e vida em abundância. Meditemos hoje sobre os santos. Muitas reflexões serão ouvidas hoje. Mas é importante que a gente olhe para a nossa vida e nos perguntemos: como é que eu vivo as bem-aventuranças? Como é que eu me preparo para uma hora de perseguição, ou de calúnia, ou de mentiras, ou de injúria? Ou quantas vezes eu falei isso de alguém? Minha querida, meu querido, pense nisso no dia de hoje. Celebrar todos os santos e santas de Deus é termos a certeza de que estamos no caminho certo para o reino de Deus quando vivemos as bem-aventuranças. Não tenha medo da perseguição, não tenha medo da calúnia, não tenha medo da mentira. Se você vive a verdade, se você vive a bem-aventurança, você vai continuar o seu caminho. Amém. Deus te abençoe, tenha um bom domingo e até semana que vem.